Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Hoje o tema do vídeo é um pouco diferente. Eu tenho lido bastante biografias de filósofos ultimamente. Estou lendo hoje a biografia do Heidegger, pelo Rüdiger Safranski, que é uma ótima biografia, recomendo a quem não leu. Ela está disponível em português, mas a edição um pouquinho mal feita, uma péssima diagramação. Eu desisti de lê-la porque não conseguia simplesmente abrir as páginas do livro para ler. Então eu preferi ler o original em alemão do que ler a edição em português. Mas não é nem que a tradução seja ruim, mas é que na época eu também não estava tão focado em estudar alemão. Eu não estava com muita perspectiva. Eu comprei esse livro no final de 2022, já vai fazer 3 anos. Ou seja, eu estava com outra mente, outra perspectiva. Eu acabei em 2024 aprendendo alemão. Eu decidi ler no original. Uma leitura mais interessante, mais produtiva e que ajuda também a praticar o idioma. Mas é interessante ver essa relação que existe entre Heidegger e o bigodismo, que é um tema que interessou muitos estudiosos. Tem aquele livro famoso do Victor Farias, que é um autor chileno, chamado Heidegger e o Nacionalsocialismo, que é um livro também muito interessante. Esse eu comecei a ler muito tempo atrás, mas interrompi a leitura. Eu li em italiano, eu não achei o original em espanhol, mas também tem tradução para o Brasil. Engraçado um livro desse ter tradução para o Brasil, porque é um livro muito específico, dentro de uma polêmica que aqui no Brasil não é tão comentada, mas o livro acabou ganhando uma tradução. Não me perguntem o porquê, mas as realizações trouxe esse livro para o português, trouxe também o livro do Guillaume Fay, que também é sobre Heidegger e o bigodismo. E a Realizações trouxe esses 2 livros e estão no catálogo. Não sei se tem ainda, porque a Realizações é meio ruim em reimprimir livros. Aliás, a maioria das editoras no Brasil é. Então, talvez vocês não encontrem, mas existem traduções. Vocês podem achar em locais subversivos da internet. Mas o tema do vídeo hoje é a relação entre Heidegger e o bigodismo, e de como às vezes a tentação da política ela é muito forte em quase todo intelectual, e na filosofia sobretudo, porque a maioria dos temas filosóficos atravessam questões políticas, questões sobre o Estado ideal, sobre o ser humano ideal, sobre a forma de governo ideal. Todos são temas que interessam muito de perto a filosofia. E o filósofo, na medida em que ele é alguém que se aproxima da verdade, que tem uma relação muito mais íntima com o pensamento, com a atividade contemplativa, ele é tentado por pretensões políticas, seja dele próprio, seja de outras pessoas com relação a ele. E isso se conecta também com outra leitura que eu estou fazendo da Carta 7 de Platão, que é um texto em que Platão conta como foi a experiência dele de ir a Siracusa ajudar na construção de um governo ideal, na materialização daquela figura do tirano da república. Não do tirano, mas do rei filósofo. É que tirano em Platão às vezes é usado como o tirano, o chefe da tirania, da pior das formas de governo, mas também é usado no sentido de alguém que concentra em si o poder político e que reúne a virtude do conhecimento. E no político, Platão fala que o melhor dos cenários é quando a pessoa que detém o poder político, ela detém todo o conhecimento e ela consegue executar as medidas que foram deliberadas a partir desse conhecimento. Então a pessoa que detém esse saber e detém a capacidade prática,
ela é capaz de proporcionar o melhor dos governos, a melhor das situações. O problema é que muitas vezes nós vemos um divórcio entre as pessoas que detêm o conhecimento e as pessoas que detêm o poder de decisão. E todo o nosso desterro nesse mundo da política vem exatamente dessa separação, desse divórcio, cujo sucesso em reintegrá-lo nem sempre foi tão expressivo. Então, um divórcio cujo fim não aconteceu ainda. E várias formas de governo ao longo da história tentaram superar esse divórcio. E no caso de Heidegger, coincidentemente nessa época, estava lendo Platão. Ele faz uma leitura da República que, para um comentador de Platão, parece uma heresia, mas dentro do projeto filosófico heideggeriano faz sentido essa leitura. E a função do filósofo é exatamente essa, de guiar as pessoas, de fazer como aquela pessoa que sai da caverna, que contempla o mundo, o sol, os objetos e tem a experiência do conhecimento verdadeiro. Como no caso da doutrina de Heidegger, isso não é assim, é de outro modo. Aquele que empreende a experiência filosófica, ele vai exatamente de volta para a caverna e lá ele tenta persuadir os seus companheiros, os seus semelhantes, a respeito da experiência filosófica, a respeito da experiência da questão existencial, do nada, do ser no mundo, do ser para a morte, a experiência de inadequação, de preocupação, de medo, de angústia que o ser humano experimenta, que é aquela experiência que dá origem à filosofia, porque é o momento em que há uma quebra com respeito à atitude ingênua. E Heidegger viu, de alguma forma, no bigodismo, esse veículo, essa forma de tirar as pessoas daquela vida inautêntica, daquela existência ingênua que elas levavam. Mas no fim, o próprio regime acabou julgando que Heidegger não seria de grande ajuda e o colocou de canto. Aproveitou da fama de que ele desfrutava internacionalmente, mas o colocou à margem. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento útil aos propósitos do regime. Então, por exemplo, parece aquele Heidegger que era crítico da técnica, que era a favor de um retorno a uma experiência talvez até pré-filosófica, uma experiência originária, ele foi preterido por pessoas que serviam a esse propósito da utilidade, do pragmatismo. Por quê? Porque, infelizmente, uma guerra não se vence com ideias filosóficas, uma guerra se vence com bombas, com armas, com equipamentos de última geração. E isso só quem pode proporcionar são cientistas. São pessoas que, embora não estejam necessariamente comprometidas com o regime, elas apresentam competências que são úteis aos governantes. Porque a ciência, ela é em si uma atividade valorativamente neutra. É até ingênuo achar que a ciência vai salvar o mundo. Não, a ciência não vai salvar o mundo. A ciência pode tanto salvar o mundo como destruí-lo. O que faz diferença é justamente o papel dos valores do cientista. Mas hoje, às vezes, as pessoas têm a impressão de que a ciência, como ente abstrato, é algo que pode combater o mal, e que todo o opróbrio do mundo se origina de uma ignorância, de uma falta de esclarecimento. Mas nem sempre é verdade. Às vezes as pessoas só são más mesmo. E às vezes o mais que você tenta dar educação a uma pessoa ruim, essa pessoa ruim vai fazer maldades piores com a educação que ela recebeu. É um pouco triste pensar nisso, porque todos nós crescemos com aquele mito de que basta esclarecer as pessoas que o mundo vai melhorar. Mas o que nós percebemos hoje é que as pessoas têm mais educação e o mundo parece caminhar num sentido ruim, segundo a nossa impressão. Talvez os números digam o contrário, e às vezes dizem mesmo, mas as pessoas têm a impressão de que o mundo caminha no sentido de se deteriorar. Mas essa relação sempre difícil
entre o filósofo e a política, ela é comum durante a história da filosofia, e no caso de Heidegger especificamente, foi para ele fruto de muita dor de cabeça. Se bem que, na verdade, a relação entre Heidegger e o bigodismo só veio a público de forma mais expressiva depois que ele morreu. Porque depois que ele morreu, as pessoas começaram a observar certos escritos, até porque muita coisa que Heidegger escreveu só foi publicada bem depois. Muitas palestras, cursos que ele pronunciou enquanto professor em Friburgo só foram divulgados bem depois. Então, essa relação para ele foi muito ruim, e costuma ser ruim para quase todos os filósofos, porque nem todos têm a mesma pureza de intenção, e eu diria pureza de ideias também, e fidelidade aos próprios ideais que o filósofo tem. Em geral, o intelectual, que tem um perfil de ser uma pessoa que defende as suas ideias e que mata e morre por elas, quando entra no mundo da política, que é um mundo flexível, fluido, um mundo em que às vezes você precisa ceder nos seus interesses em prol de uma convivência, há sempre atritos e problemas e situações difíceis. E me parece que esse é mais um motivo para que a relação do intelectual com a política ela seja mediada por outros fatores, e que é difícil reunir da mesma forma que um intelectual dificilmente vai ser um bom empresário, um bom comerciante, dificilmente um bom intelectual vai ser um bom político. Claro, existem exceções de intelectuais que foram grandes políticos, mas a realidade que nós vemos é de maus intelectuais que são bons políticos e bons intelectuais que, em geral, vão muito mal na política. E, de certa forma, há um sentimento de desilusão vivido por muitos pensadores. O próprio Platão viveu isso quando Sócrates foi entregue à morte, e Hegel viveu isso com relação a Napoleão, Heidegger viveu isso em relação ao bigodismo. Há muitas e muitas histórias a esse respeito, e poucas vezes há sucesso nessas histórias. O máximo que nós podemos esperar da política, enquanto aspirantes à vida intelectual, é que ela nos deixe em paz. É que nesse regime democrático que tem por característica a mediocridade, em que nem ocorrem grandes bens e nem grandes males, que nós possamos seguir com a nossa vida em paz. Até a próxima.